Olá a todos, estamos começando mais uma das nossas aulas aqui sobre o DNA da Aliança, falando a respeito da nossa denominação, e nós fizemos até agora aqui um rápido panorama, né, a respeito da vida do Simpson, um pouco sobre o início da fundação da Aliança como denominação lá no final do século XIX. Semana passada nós tivemos a oportunidade, então, de ver o primeiro ponto do Evangelho Quádruplo, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós passamos por esse ponto e hoje eu quero entrar com vocês no segundo ponto do Evangelho Quádruplo, que, deixa eu só arrumar aqui direitinho, que a gente vai ver que é Jesus nosso santificador, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui já a tela para vocês, e depois a gente continua a nossa explanação aqui, apresentar, vamos lá. Já está aí. Então, uma das perguntas que podemos fazer, né, é possível ser crente em Cristo e também um ombreiro do Senhor sem experimentar a plenitude da graça de Cristo na vida e na obra a qual se foi chamado para cumprir? E essa é uma das grandes questões que Simpson tinha dentro de si. É possível nós fazermos a obra de Deus sem ter uma experiência mais profunda com o próprio Espírito de Deus? Ou seja, aquela promessa dada lá no profeta Joel, né, que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e depois veio se cumprir no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, e tudo que vem depois, né, no prosseguimento ali dos relatos de Atos, especificamente sobre a vinda do Espírito, Simpson já se perguntava, é possível nós fazermos a obra de Deus sem esse poder, sem essa ação, baseados também em Atos capítulo 1, versículo 7, que diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sereis minhas testemunhas. Ou seja, ele dá a entender pelo texto que primeiro precisa do enchimento para depois ser testemunha até os confins da terra, conforme o Atos 1:8 que todos nós conhecemos, né? Então, a grande questão é, nós podemos fazer a obra de Deus sem ter essa experiência mais pessoal, direta e concreta com Deus, através do seu Espírito, ou não? E aí é uma questão que se levantava na mente do Simpson. Ok? Quão profundo isso é, nós temos que entender que esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, inclusive, ele precede o próprio movimento pentecostal que vai surgir aí cerca de 20 anos depois, lá na Rua Azusa, em São Francisco. Então, é uma coisa que Simpson já estava se questionando a respeito da ação do Espírito Santo, né, na vida do crente. Bom, mas o ponto principal que difere vamos assim dizer, a doutrina da aliança das outras denominações, é que o Simpson, ele gostava de pensar, né, a centralidade de Cristo, ou seja, não é uma questão da salvação, é uma questão de Jesus Salvador, e não é uma questão da espiritualidade, da santificação, mas sim do santificador. Então, como que nós trabalhamos essa questão? E aí entra, então, o ponto 2 da aliança, que é Jesus Cristo, nosso santificador, ok? Que é esse símbolo que vocês veem no logo aí da aliança, né? Que é uma pia. Ok, gente, isso ali não é uma taça de vinho, não. Tem muita gente que acha que aquilo ali é uma taça de vinho, parece uma taça de vinho, né? Mas não, é uma pia, ok? Um pouquinho estilizado, vocês têm que lembrar um pouquinho, pensar, né, de um ponto de vista mais estilizado, tá? Então, isso dali é uma pia, e aí a pergunta é, por que uma pia? Bom, a pia, que é o símbolo de Cristo, nosso santificador, representa, então, a limpeza diária do pecado pelo poder do Espírito Santo. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para uma vida para a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, 2 Pedro 1, versículo 3, ok? Então, a questão que nós estamos vendo aqui é qual é a centralidade de Cristo para a minha santificação.
E se nós lermos 1 Coríntios 1:30, tá? Eu até vou ler aqui 1 Coríntios 1:30, que eu tenho aberto aqui nas minhas mãos, né? É, porém, por iniciativa dele, no caso aqui de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Então, redenção tem a ver com a cruz, né? E a santidade tem a ver com essa questão da santificação. Então, Cristo ele se torna para nós o santificador. Por quê? Qual é a ideia aqui? A ideia é de que nós não podemos atingir um nível de santidade por nós mesmos, ok? Nós somos incapazes de nos achar diante de Deus, né, completamente puros, santificados e imaculados. Nós somos pessoas que temos, né, as nossas vontades, vamos assim colocar, os nossos desejos e até mesmo a nossa inclinação para aquilo que é errado, tá? Então, se a nossa inclinação é para isso, né, para o que é errado, nós por nós mesmos sempre vamos andar pelo caminho errado. Eu sempre faço essa comparação, mais ou menos, para quem aqui dirige carro, né? Quando você tem um carro desbalanceado, quando você tem um carro que ele pende mais para um lado que para o outro. Se você pegar e deixar o carro, né, que está desbalanceado, que está desequilibrado, se você largar o volante dele, o que vai acontecer? Se você estiver numa estrada, né, normal, uma estrada boa, reta, bonitinha, tudo, né, bem asfaltada, perfeita e etc. Se você largar um carro desbalanceado, o que vai acontecer? Ele vai pender para um lado, certo? Para a esquerda, para a direita, mas, enfim, ele vai pender para um lado. E se você não pegar e colocar a mão no volante, ele vai bater né, num outro carro, ele vai sair fora da estrada e etc. Então, a natureza humana é mais ou menos isso. Nós somos um carro desbalanceado, certo? Se não tiver ninguém no volante, segurando aquele volante, a gente vai pro mato, a gente vai se dar mal, a gente vai se quebrar, a gente vai bater e vai dar um acidente, tá? Então, o que é nessa comparação, meio esdrúxula, mas de qualquer forma, quem é Jesus? Jesus é aquele que está segurando o volante, ok? Nós continuamos no caminho, nós continuamos andando pela estrada e etc. Quem está se movendo somos nós, mas é Jesus que está no volante. Tá? E nesse caso, o que Jesus está tentando fazer é nos levar até o lugar, né, aonde ele poderá nos restaurar completamente, que é, no nosso caso, na nossa comparação aqui, né, quando ele voltar, ok? Por enquanto, nós estamos aqui na estrada dessa vida, estamos continuando e não dá para parar ou tentar fazer uma manutenção sem chegar na oficina. Então, a oficina seria como se poderíamos assim dizer, né, o outro lado da vida, ok? Então, claro que isso é uma comparação, não estou querendo ser exaustivo aqui nessa comparação, mas a ideia é essa. Então, Jesus é o nosso santificador, Jesus é aquele que sempre está trazendo a gente de volta para o caminho, ele não deixa que a gente venha a sair do nosso prumo, ok? Então, para Simpson, essa ideia de Jesus sendo o que está no comando é muito importante. Percebam que nesse ponto, nesse ponto 2 aqui, da doutrina da aliança, que é Jesus, nosso santificador, não há uma ênfase no Espírito Santo, ok? Por que não há uma ênfase no Espírito Santo? Porque nós entendemos que o que importa é Jesus e Jesus somente. Claro que o Espírito Santo faz parte ali, né, daquela família divina, mas a centralidade de toda a nossa vida cristã está em Cristo. E é interessante notar que o próprio Jesus disse que o Espírito Santo ele vem para testificar, para testemunhar a respeito de Cristo. Ele não está ali para ser o centro da atenção, mas ele aponta sempre para Cristo. Então, a função do Espírito Santo, gente, é apontar para Cristo. Em outras palavras, o que importa é a pessoa de Jesus. Não que o Espírito não tenha a sua função, que ele não tenha importância, mas a importância dele reside justamente no fato que ele aponta para Jesus, ok? E você vê que nas Escrituras, na Bíblia, de uma forma geral, a pessoa do Espírito Santo, ela não é central. Central sempre é Cristo. Por isso que a doutrina da aliança, ela vai geralmente
totalmente, aliás, girar em torno de Cristo. E aí é um ponto interessante, né, que um dos lemas do Simpson, do A.B. Simpson, era Jesus somente, only Jesus, né, Jesus somente. Por quê? Porque ele pensava que se nós estivermos com Cristo centrado, se nós tivermos Cristo no centro de todas as coisas, nós vamos estar acertando. Se eu colocar qualquer outro no meio dessa equação, qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, qualquer outra doutrina, qualquer coisa que seja, ao invés da centralidade de Cristo, nós vamos começar a ter a tendência de novo, sairmos do caminho, tá? Então, se nós tivermos sempre Cristo no centro, as coisas tendem a ir bem. Então, o ponto principal nesse segundo momento é Jesus, ele é o santificador, ele é aquele que abriu a possibilidade de eu ter uma vida santa diante de Deus. Ele é aquele que segura o meu carro, né, o meu volante do carro na estrada, tá bom? Isso aí é um pouco diferente, por exemplo, de outras denominações, e especificamente, como nós já falamos aqui no passado, né, aqui é um dos pontos mais críticos, se eu posso colocar assim, por exemplo, entre a aliança e a quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, porque aqui, nesse ponto, a Igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, ela tira a questão de Jesus, nosso santificador, e batiza com o Espírito Santo. Então, você tem a entrada do elemento Espírito Santo na doutrina. E não é que está errado, gente, não existe certo ou errado aqui, né, nesse ponto. Apenas é uma questão de foco, onde é que você está focando. E eu estou colocando aqui, não estou criticando a igreja A, B ou C, mas estou dizendo qual é a nossa ênfase comparando com uma outra denominação, ok? Então, nesse sentido, a aliança, ela tem uma pequena diferenciação em relação, por exemplo, à quadrangular e, consequentemente, em relação às igrejas pentecostais, porque o papel do Espírito Santo nas igrejas pentecostais, ele é mais central, certo? Na aliança, ele não perde o papel, o Espírito Santo não perde o papel de Espírito Santo, mas sempre olhando para Cristo, através da ação do Espírito Santo. Não sei se isso ficou muito teórico para vocês ou não, mas daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre esse conceito que vai ser bem diferente e vai influenciar completamente a visão das igrejas. Por isso que a aliança ela não é considerada uma igreja pentecostal. Nós podemos colocar aqui, inclusive, eu perguntando para uma pessoa mais experiente e mais conhecedora aqui, me disse o seguinte: a aliança não é uma igreja pentecostal, nós podemos chamar a aliança de uma igreja carismática, ok? O que é uma igreja carismática? Igreja carismática, qualquer igreja que tem esse nome, é uma igreja que acredita nos carismas. O que é carisma, Lealdo? Carisma são dons, tá? Os dons espirituais. Então, a aliança é uma igreja carismática, ou seja, ela acredita nos dons, em todos os dons espirituais, que a Bíblia relata no Novo Testamento, principalmente Paulo, ok? Ela acredita em todos os dons, sem colocar uma ênfase em um ou em outro, tá? A diferença de uma igreja para uma igreja pentecostal é que a igreja pentecostal vai enfatizar mais o dom de línguas, né, de falar em línguas, do que os outros dons. A ênfase deles, muitas vezes, está nesse ponto aqui, que é a característica do enchimento ou do batismo do Espírito Santo. A aliança já diz que não é bem assim, não é um dom que representa toda a questão da plenitude. Pode haver outros dons, e por isso que nós somos carismáticos, nós acreditamos na ação de todos os dons espirituais, sem enfatizar um específico. Mas também a gente já viu, a gente também pode reforçar isso, que nós não negamos a questão do dom de falar em línguas, mas ele é um entre todos. Tá? Ele é um, assim como o dom de evangelismo, como o dom de mestre, como o dom de hospitalidade, por exemplo, que é uma coisa que ninguém quase enfatiza, né? Existe um dom espiritual que é o dom de hospitalidade, um dom de administração, etc. Por aí vai, tá? Então a lista, depois a gente pode comentar sobre a lista aí dos dons que Paulo nos relaciona. Então, Jesus, ele continua para a aliança sendo o centro de todas as coisas, tá certo? Para Simpson, o cristão ele precisa passar por aquilo que ele chamava de uma crise, né? Que é uma experiência
pessoal e muito específica com Jesus. Então ele diz assim, ó, lá num livro chamado Cruzando as Fronteiras, na página 21, cremos que a experiência de Cristo como nosso santificador marca uma fase distinta e definida na história da alma do que crê. Em outras palavras, não alcançamos essa experiência através de um crescimento, mas sim ao cruzarmos uma linha definida, de marcação tão clara como foi para Josué quando cruzou o Rio Jordão, antes de entrar na terra prometida, para levantar ali um altar de pedras como testemunho. Então, o que o Simpson está trazendo para nós aqui é o seguinte: existe um ponto na vida cristã, existe um momento na vida nossa, né, de pessoa, de ser humano, em que quando eu recebo Jesus, ok, eu tenho um momento de crise, porque eu estou entendendo a minha pecaminosidade e a minha necessidade de Cristo. Então, a primeira crise que alguém tem é a que nós chamamos de conversão, porque ele passa pela cruz, certo? Então, o primeiro ponto que sempre se enfatizava é: toda pessoa precisa passar pela cruz, ter uma crise, né, entendendo que ela precisa de Jesus, ok? Porque sem Jesus é aquela história, a gente vai para o buraco, a gente vai para o mato, a gente vai sair fora da estrada. Mas Simpson dizia o seguinte também, que só a experiência da cruz, ela era importante e ela é fundamental, mas ela não é única, ok? Porque, segundo Simpson, todo cristão ele precisava passar pela necessidade de salvação, mas e segundo também pela necessidade de entender que ele precisava de santificação. Ou seja, uma coisa é a pessoa se converter, né, a pessoa nem se converte, né, é Cristo que converte a pessoa, mas enfim, o momento da conversão, certo? Quando ela recebe a Cristo, esse é o primeiro momento. Ele dizia que existia, e essa era a primeira bênção, mas ele dizia que existia uma segunda crise, tá? Que é o momento em que a pessoa, ela tem uma experiência com Cristo tão profunda e tão marcante que faz um divisor de águas de antes e depois. Ou seja, existe uma crise chamada crise de santificação. A pessoa vai entendendo, depois da salvação, ela vai entendendo que ela precisa buscar mais a Deus, que ela precisa se consagrar, que ela precisa entregar a sua vida, não no sentido da conversão, mas no sentido de diário. Mas chega um momento, segundo o Simpson, em que isso irrompe na vida da pessoa. Ou seja, há um momento que ela precisa passar o Jordão. Uma coisa é sair do Egito, outra coisa é atravessar o Jordão. Então, a conversão seria a saída do Egito, vamos assim colocar, nessa analogia. A santificação, ela é o cruzar o Jordão. Tá? E aqui, logicamente, eu estou fazendo uma referência bíblica lá, do livro de Josué, que vocês conhecem, né? Josué, no capítulo 1, 2, 3, que descreve ali a tomada de Jericó e da terra prometida. Então, esse é o ponto que eu quero colocar para vocês. Para nós, não é somente a questão da conversão e ponto. O cara se converteu, foi lá, agora ficou sentado lá no banco da igreja, vai todo domingo, ou quase todo domingo, assiste ali uma pregação, vai num culto especial de aniversário da igreja, coisa assim, e pronto. Não. Para nós, na aliança, é importante o ponto da santificação, do momento em que a pessoa tem um encontro pessoal verdadeiro com Cristo santificador. Porque se ela já teve com o Cristo Salvador, ela precisa ter um momento com o Cristo santificador. E é nesse momento que ela tem essa crise que a pessoa recebe uma espécie de segunda bênção, que é a santificação dada por Cristo e realizada, outorgada pelo Espírito Santo. E note bem que nessa crise que ela está passando, né, nesse momento que ela está enfrentando essa coisa de eu preciso mais de Deus, eu preciso, e ela não se contenta, e aquilo ela vai buscando até que ela é preenchida com o Espírito Santo. Note bem, na aliança, diferente da igreja pentecostal, esse momento não é necessariamente o falar em línguas. Esse momento é o momento de santificação, de entrega, de doação,
de enchimento, de alegria, de felicidade, de plenitude do Espírito para a pessoa naquele momento. Mas isso não necessariamente tem a ver com o dom de línguas. Pode acontecer, mas também pode ser que não seja. Então, para sempre, ele era muito, não é vago, mas ele era muito amplo no seu entendimento dessa segunda crise da santificação. Ok? Espero que isso esteja ficando claro para você. Se não tiver, depois a gente pode trabalhar um pouquinho essa questão da crise. Então, primeira crise, a salvação. E essa crise da santificação, ela pode ocorrer quase que imediatamente após a conversão, ou ela pode durar algum tempo. Isso depende muito da consagração da pessoa, e depende muito do plano de Deus. Quanto tempo que ocorre entre a salvação e essa segunda crise da santificação, meu irmão e minha irmã, isso só depende de Deus. Mas, como o Simpson está dizendo aqui, quando isso ocorre, a pessoa não tem dúvida que ela ocorreu. Essa crise ocorreu e que a santificação, que o cruzar do Jordão aconteceu. É a mesma coisa, né? É muito claro, é muito visível, é muito palpável que ocorreu esse atravessar do Jordão. Agora, como a Bíblia mostra também, não é que quando o Josué atravessou o Jordão e aí ficou tudo fácil, tudo bem, e aí não teve luta, não teve batalha, e as coisas foram tudo a mil maravilhas. Não. Tem após o cruzar o Jordão, teve Jericó, teve Ai, teve Jerusalém, teve várias cidades que tiveram que ser conquistadas por Josué no dia a dia, né, mas com a orientação desse Deus, ok? O que acontece na vida cristã, segundo Simpson, é mais ou menos essa mesma ideia. Conversão, santificação, mas essa santificação, a partir do momento que ela ocorre, ela desencadeia uma série de processos de Deus na nossa vida, principalmente de lutas, para que essa santificação venha a amadurecer, ok? Ou seja, a posse da terra de Canaã, no caso de Josué, que nós estamos fazendo a comparação aqui, ela ocorreu e foi pela bênção de Deus, foi Deus que entregou os inimigos na mão de Josué e do exército de Israel, mas eles tiveram que conquistar. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa segunda crise, entra um outro elemento aqui, que é a minha consagração para Deus, ok? Aí, a partir do momento que Jesus, ele entra na sua vida como teu santificador, como aquele que te dá acesso, ele te dá o Espírito, e essa segunda crise acontece, aí entra o seu papel de manter uma vida mais centrada em Deus, mais centrada naquilo que Deus quer, tá? E isso não vem de você, essa santificação não vem de você, mas você tem papel importante no processo da sua santificação, ok? Então, e isso é fundamental para que a gente possa entender bem, tá bom? E eu vou abrir daqui a pouco, daqui a uns minutinhos, eu vou abrir aí para as perguntas de vocês, talvez vocês tenham e vocês queiram participar. Então, o Salmo 24 diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E a resposta vem: aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Quem tem mãos limpas é aquele que lavou, né, as suas mãos do pecado. Então, quando você vai lá no Antigo Testamento, o sacerdote, quando ele ia oficializar, quando ele ia ministrar, quando ele ia fazer algum rito lá no templo, o que ele precisava fazer? Ele precisava ir até o tabernáculo, certo? Ou até o templo, enfim, e ali, antes dele entrar no tabernáculo em si, existia uma pia, tá? E essa pia era a chamada pia de purificação. E nessa pia ele lavava as suas mãos, certo? Para poder fazer qualquer coisa lá dentro do templo. Então, é daí que vem o símbolo da aliança de uma pia. Ou seja, Jesus, ele é a água, ele é a própria pia, mas ele é a água que purifica as minhas mãos para eu poder fazer alguma coisa para Deus. Então, mais uma vez, eu tenho as minhas mãos sujas, as minhas mãos estão impuras. Só que é Cristo que limpa, é Cristo que santifica, é Cristo que dá a possibilidade de eu poder oficiar, né, ou fazer alguma coisa para Deus, certo? Então, esse que é a ideia de você entrar no santo lugar, somente aquele que tem as mãos limpas e o coração puro.
1 Pedro, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Hebreus 12, esforcem-se para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, veja como você tem aqui os dois elementos. É ele que santifica, é ele que purifica, é ele que limpa, mas ao mesmo tempo entra o nosso papel a partir desse momento de nos esforçarmos para sermos puros, para sermos limpos, para entregar alguma coisa para ele, ok? 1 João, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, para Simpson era o seguinte, né, não só para Simpson, mas né, a cristandade de uma forma geral. A partir do momento que você tenha Jesus como Salvador, nós precisamos buscá-lo como nosso santificador. Nós precisamos largar, né, todo o peso do pecado, conforme diz Hebreus. Nós precisamos não andar em trevas, como diz aí em 1 João. Nós precisamos agora, através da ação de Deus, né, pelo seu Filho, no Espírito Santo, de nos entregar para Ele. Então, é um combo aqui, né, da ação de Deus, do Espírito, de Jesus e minha. Só que eu não sou o centro disso. Eu não sou o centro dessa comunidade, vamos assim colocar, né, entre Deus, Jesus, o Espírito Santo e eu. O centro está em Cristo, tá bom? A salvação faz parte da santificação e a santificação faz parte da salvação, dizia o Simpson. Não há salvação sem santificação e não há santificação sem salvação. A santificação não é regeneração ou salvação. Veja bem, são dois momentos distintos, segundo nós cremos. Uma coisa é a salvação, outra coisa é a santificação, ok? A regeneração, a salvação, é a semente, mas não é a planta crescida na sua plenitude e fruição, tá? Então, Jesus é o Salvador, Jesus é o centro, ele é o autor da santificação, tá? Através de Deus. A justificação nos traz a paz com Deus, ou seja, a santificação, né, justificação, santificação, nos traz, desculpa, a justificação, que é a salvação, nos traz paz com Deus, a santificação nos traz a paz de Deus, ou seja, uma coisa, ela é um pacote entregue na sua mão, que é a salvação. A santificação é quando você abre esse pacote e você está tendo ele nas suas mãos, aquele presente que Deus deu, tá? Ele é o operador da nossa santificação, a santidade divina, não um plano de melhoramento próprio. É a entrada da vida e a pureza do infinito, eterno e santo Senhor dentro do nosso ser, trazendo a perfeição e operando em nós a sua vontade, tá bom? Então, bom, isso daqui eu vou passar rapidinho. Ok. Bom, aqui eu vou fazer uma pausa que eu quero deixar para vocês. Se vocês tiverem algum comentário, uma pergunta ou alguma colocação, esse é o momento. Nós temos aí alguns minutinhos ainda. Gente, outra coisa, as perguntas que vocês fizerem aqui, elas depois, quando o material estiver pronto, ele vai ser editado. Então, as perguntas vão ser tiradas, então não precisa ficar com vergonha de fazer uma pergunta, depois isso aí ficar registrado, né? Porque a gente faz o corte aqui. Porque o que interessa para nós, para quem vai ver depois, é o material, né? Vamos assim dizer, teórico, o material que está sendo apresentado aqui. Então, as perguntas de vocês, elas são cortadas. A partir do momento que eu peguei a caneca aqui, até eu voltar para o material, isso vai ser editado. Então, se você tiver alguma pergunta, pode sentir liberdade. Lealdo, Zé Alfredo que está falando, tudo bom? Opa, Zé, tudo bom? Lealdo, assim, a forma assim como você colocou, não sei se eu entendi bem, existe dois processos aí. O primeiro processo é a questão da salvação, né? É você entender o evangelho, você entender e ser salvo. Aí tem o segundo ponto, que é a santificação. Aí eu entendo assim que, né, o trabalho principal da salvação vem de Deus, né? Mas aí é o seguinte, eu entendo que a questão da santificação
ela tem um papel importante meu também, porque senão fica muito fácil falar assim, bom, é Deus que faz tudo, é Deus que salva, é Deus que santifica. Então, se eu não tenho aquele compromisso de estar buscando, se eu entendi o evangelho, quer dizer, eu tenho que ter o interesse de estar buscando mais a Deus, de estar conhecendo mais a Deus. A partir do momento que eu começo a entender, a conhecer mais o caráter de Deus, aí eu acho que aí começa aquele processo de santificação, porque entra aquela questão de obediência, de eu querer estar mais semelhante com aquilo que Deus, né, de um cristão, né, no modelo que Deus quer. Então, assim, é uma forma que eu entendi, porque não é só Deus também, porque vamos supor, sou salvo, beleza, mas se eu for uma pessoa que eu não busco a orar, que eu não busco a ler a palavra de Deus, quer dizer, acho que não acontece a santificação, né? Não sei Uhum. se é bem por aí. Vamos de novo aqui tentar colocar como que a ideia acontece, né? Vamos pegar salvação, tá? Salvação. Quem é o autor da salvação? Né? Vamos dizer, que é o mandante da salvação? Quem é que planejou as coisas? Deus Pai. Quem é que executa a salvação? Jesus, né? Através da morte dele na cruz. Quem é que é o beneficiário da salvação? Sou eu. Então, mas não adianta, no caso lá de Deus ter planejado, ordenado, Cristo ter feito, se eu não entrar com a minha parcela, entre aspas, né, de receber a Cristo, ok? Receber o presente. Exatamente. Então, a ênfase sempre é, nada partiu de mim, quem executou não fui eu, mas eu tenho que receber, na questão da salvação. Isso se aplica também na santificação. Por quê? Porque, obviamente, que o plano é de Deus, né? A execução também é de Cristo, porque é Ele que me justificou, Ele que vai me limpar, Ele que vai me purificar através do Espírito Santo, mas também, como você bem disse, Zé, não adianta todo esse processo lá do Pai, do Filho e do Espírito Santo fazer se eu não colaborar. E é por isso que você vai ter muitos crentes fracos, ou até mesmo, como Paulo chama, crentes carnais, porque eles foram salvos, mas eles não estão se santificando, eles não estão buscando a santificação, apesar disso ser parte do pacote total, mas elas só pegaram esse aqui, né, que é o Jesus Salvador, ok? Para nós, não tem como você desassociar Salvador com o Senhor. Então, o Senhor, Jesus, ele é parte da santificação, quando eu me dedico a ele. Só que o que o Simpson diz, né, para todos aqui, há um momento em que eu cruzei a fronteira, que eu disse assim, eu quero Cristo na minha vida, certo? Há um momento que você passou por isso. A mesma coisa acontece na santificação, ou seja, deve haver um momento na sua vida, num dia, você não precisa nem lembrar quando é que foi que aconteceu, mas você tem que ter passado, né, por esse processo de dizer, cara, eu preciso de Deus, não mais como meu Salvador, mas como meu Senhor, aquele que me guia, e você entra nessa crise que o Simpson disse, e aí você corresponde ao chamado dele para a santificação, tá? Mas você está certo, não adianta, né, o cara tá indo na igreja e tudo mais, e fazendo um monte de coisa, só que não vivendo esse processo de santificação, porque Deus não vai santificar ele num sentido assim de que Deus vai fazer tudo para ele. Veja bem o que acontece, mais uma vez, nessa metáfora aí, esse exemplo que a gente deu aí de Josué, Deus poderia ter dito para Josué o seguinte, ô Josué, ó, você vai lá, né, entra em Canaã e toma posse da terra, porque quando você chegar lá, eu já vou ter matado todos os cananeus. Você só vai chegar lá e tomar a terra e pronto. Não, o que você percebe? Você percebe que Deus disse, eu vou estar com você, não tenha medo, né, lá em Josué capítulo 1, vai, homem forte, valoroso, né, e tal, eu estou contigo. Aí o Josué, legal, mas aí o Deus diz, mas você vai ter que pegar a espada e tirar os caras de lá. Ou seja, é um combo aqui. Eu sempre digo que é uma parceria entre Deus e a gente, mas sempre parte dele, nunca parte de nós. Mas a gente tem que fazer essa parceria, porque senão a coisa não funciona. Mas você está certo, eu faço parte da santificação. Léo, quando a gente vê lá em Josué, quando eles conquistam Jericó, eles ficam todos exultantes, né? Logo após, eles têm uma grande derrota que é em Ai. Aí existe uma coisa também, o seguinte, de que santificação é uma rendição à vontade de Deus, não à nossa vontade. Às vezes a gente confunde essa questão da santificação como algo que eu
conquisto. E Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Mas é quando eu caminho com Deus, em comunhão com Deus, conhecendo a vontade dele e em obediência a ele. Quando eu saio disso, achando que eu posso fazer algo sem ele, aí é que vem a frustração, né? E eu entendi muito quando eu estudei sobre essa questão do Simpson, essa questão da crise, é a crise de você sempre ser derrotado por algo que você está querendo fazer por você mesmo. Uhum. Mas quando você percebe que você tem que se render a Deus totalmente, aí eu entendo, o processo de santificação é Ele que produz também, assim como a salvação é Ele que produz, né? Eu entendo essa crise dessa forma, porque a gente nasce, quando a gente nasce de novo, a gente é uma criança na fé. E o Uhum. crescimento é que gera essas dúvidas, mas como que eu vou fazer a vontade de Deus e tal? Vem as frustrações e tudo. E esse entendimento da santificação também como uma obra de Deus é que eu entendo que seja essa crise que Simpson fala. Exatamente. Então, inclusive, o Manuel, quando você colocou aí a questão, né, que me chama a atenção, é de que eles têm lá em Josué, a primeira conquista deles é em Jericó, foi fantástica, né, Deus agindo, mas eles também tiveram que rodear a cidade, tocar as trombetas, né, o chofar, eles participaram, mas quem fez foi Deus, no final das contas, o grande, né, as muralhas caírem, mas eles tiveram que entrar na cidade e tomar a cidade. Quando você vê e eles estão super jubilosos e tal. Quando eles vão para a segunda batalha, que é em Ai, que é uma cidade muito pequena, na verdade, não é nem uma cidade, era mais um posto militar avançado dos cananeus, se eu assim posso colocar, depois a gente pode falar sobre a Bíblia, né, a parte histórica da coisa, mas quando eles vão para lá, eles sofrem uma derrota, e aí eles vão descobrir que essa derrota é justamente por causa de um pecado, né? Por causa de um erro de um dos que estão ali com Israel, certo? E aí eles têm que purificar aquele pecado para ter uma vitória. Isso me mostra o quê? Que o simples fato de eu ter uma vitória, que Deus me deu uma vitória em Jericó, não significa que isso automaticamente eu vou ter vitória em todos os momentos. Se eu tiver alguma coisa que está impedindo a ação de Deus, se eu tiver algum pecado, a gente vai ter derrota de novo. Mesmo que eu passei pelo processo, mesmo que eu atravessei o Jordão, mesmo que eu fiz as coisas lá em Jericó, tudo direitinho, mas é um dia a dia, é um diário, né? É uma luta diária que você vai lutando e Deus vai te abençoando conforme também você vai, né, se livrando do pecado, se livrando da sua natureza, do seu jeito de ser, né, dessa coisa de você estar com o caminho, né, com o carro saindo da estrada, com o trem saindo do trilho. Então, mas esse é um ponto que eu quero dizer para vocês. A santificação, ela ocorre de uma certa forma num dia, quando você atravessa o Jordão. Mas, ao mesmo tempo, ela ocorre diariamente após isso, né, porque todos os dias você terá uma batalha para lutar, seja em Jericó, seja em Ai, seja em Hatzor, seja com os reis do sul contra os reis do norte, você vai ter batalha todo o tempo. Então, e é nessas batalhas que vai ter esses altos e baixos, que acho que é uma coisa interessante. A crise vai acontecer ao longo de todo o processo. Tá? E, gente, crise aqui é aquela coisa que você diz, como disse o pastor Manuel, eu entender que eu não consigo sozinho. Essa coisa que você faz, tenta conquistar a cidade de Ai, né? Você tem todo um planejamento, uma estratégia, mas no final das contas você perde. Mesmo que o inimigo tenha menos soldados que você. Aí você vai ver, peraí, mas então o que eu preciso? Eu preciso que Deus purifique o pecado aqui, né, desse cara que estava em pecado. Se vocês lerem a história, inclusive eu até gostaria de colocar para vocês aí, né, lerem a história de Josué, talvez durante essa semana, né, Josué, do capítulo 1 até o capítulo 6, se eu não me engano, alguma coisa assim, para vocês entenderem, né, essa dinâmica da santificação. É você atravessar o Jordão, conquistar diariamente, todos os dias, até que você chegue num dia em que Cristo voltará, e aí, né, aí as lutas, nesse sentido, cessarão. Depois terão outras coisas, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, se você acha que a gente vai passar uma eternidade toda sem fazer nada, no ócio, deitado, em berço esplêndido, numa rede, tocando arpinho lá no céu, esquece, porque não é para isso que Deus está preparando a gente, não. Tá, mas isso é uma outra história, quem sabe uma outra pregação. Bom, vamos lá, quem mais? Vamos lá, gente. Leialdo, né? Bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia. Leialdo, quando vem esse slogan, né? Jesus somente,
Isso não pode estar transmitindo que Jesus, né, nesse caso, seria mais importante que o Espírito Santo? Ou não? Ok, então vamos lá. Eu não sei se a palavra é mais importante ou não, mas é o papel, né? Que no caso o Espírito Santo tem e o papel que Cristo tem. E a gente tem essa questão de colocar em prateleiras, né? Colocar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, né? Medalha de ouro, de prata, de bronze. A questão são funções. Então, quando você vê ali na descrição de Jesus, né, em João, do capítulo 14 até o capítulo 16, quando ele fala sobre o Espírito Santo, você percebe muito bem que ele diz o seguinte: a função de Jesus é salvar. Ele veio aqui na Terra para nos salvar, certo? Para abrir o caminho para Deus e etc. A função do Espírito Santo é apontar para Cristo. Então, não é que ele não tenha importância, simplesmente, entre aspas aqui, o papel dele é apontar para Cristo. Então, o grande motivador do Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a grande motivação do Espírito Santo de ser o nosso consolador, ou aquele que anda junto com a gente, é sempre, no final das contas, apontar para Cristo. E é isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo não tem outra função a não ser... Não é que ele não tem outra função. A função principal dele é apontar para Cristo. Inclusive, quando você vê, né, em todo o Novo Testamento, você não percebe em lugar algum essa ênfase no Espírito Santo sem que haja Cristo, vamos assim dizer, maior, né, no papel de Salvador, no papel do santificador. Tá? Então, não é que um é maior ou menor, é que na função deles existe uma especificidade, né, uma coisa específica de cada um. Então, o Espírito Santo tem que apontar para Cristo. Essa é o que ele faz. Por isso que o Simpson vai dizer, bom, se o Espírito que é o Espírito aponta para Cristo, por que eu vou apontar para outro? Ou por que eu vou apontar para o próprio Espírito, no caso? E veja bem, o Simpson não é contra, nunca foi contra a questão do Espírito Santo, não é esse o ponto, não é essa a questão. A questão é que ele diz, o Espírito Santo serve para nos levar a Cristo. Beleza, então eu vou para Cristo. Então não existe um intermediário aqui, ele apenas nos conduz. Inclusive, é essa expressão que fala, né, que ele é um aio. Aio é aquele que conduzia a criança, né, das pessoas ricas na antiguidade, era o cara que conduzia a criança até a escola, e depois pegava a criança desse rico e trazia de volta para casa. Okay? Então, essa é a ideia, se eu posso colocar assim, do Espírito Santo. Ele é aquele que conduz, ele é aquele que nos orienta, mas sempre apontando para Cristo. Mas, de forma alguma, é um menosprezo em relação ao Espírito, porque é o próprio Espírito de Deus também. Tá? Perfeito, Leandro. Obrigado. Né? Nada. Mas isso é importante, Wagner, para a gente entender, porque às vezes as pessoas podem interpretar mal, ou colocar uma ênfase demais em um, em detrimento do outro, ou dizer que a gente não está apoiando. Não, pelo contrário, a aliança crê na ação do Espírito Santo, ela entende o papel do Espírito Santo, ela reconhece que é importante a ação do Espírito Santo, ok? Mas dentro dos limites impostos pelo próprio Jesus. Eu acho que eu vi alguém aqui escrevendo alguma coisa, deixa eu ver. Se alguém tiver alguma coisa para falar, vai falando aí, gente. Isso, nós temos aqui essa questão da graça que nos salva, é a mesma que transforma, que santifica, e que a graça não exclui esforço, mas exclui o mérito. Exatamente. O mérito não é meu, mas eu entro com a minha porção. Não tem como, né, gente? Você não vai produzir nada sozinho. Você precisa dele. Eu preciso dele. Todos nós precisamos dele nesse processo. A questão mesmo essa da graça e tudo, da nossa função, existe a questão do galardão. Uhum. Né? Perfeito. Se a pessoa vai receber um galardão, mas é algo que Deus reconhece, não que nós fazemos por merecer ou saber, mas eu vou fazer porque... Não. É interessante que essa questão do galardão, para mim, muito claro que a gente nem sabe o que é, porque é quando a gente faz algo por amor a Deus, né?
Então, assim, naturalmente Deus enxerga, né? Mas nós não fazemos e nem sabemos o que ele vai falar. Olha, ele vai nos elogiar por algo que nós fizemos. Nossa, nem faz naturalmente por amor a Deus, né? Existe uma outra coisa interessante, Manuel, porque é o seguinte, nós somos ser humano, né? Ou seres vivos de uma forma geral, nós somos impulsionados pela recompensa. Né? De alguma forma nós temos isso dentro de nós. Até mesmo o cachorro, quando o cachorro faz um exercício bem lá, né, para o seu dono, o dono vai lá e dá um pedaço sei lá, de alguma coisa lá, um osso, etc., como uma recompensa, né? E Deus sabe que nós somos assim também. Então, de alguma forma, para ele, na sua onisciência, ele entende que isso é necessário e ele nos promete um galardão, promete alguma recompensa. Eu até acho o seguinte, né? É mais ou menos como o seguinte: você quer, lá na Nova Jerusalém, você vai ficar lá na periferia, lá no mais longe, ou você quer um lugarzinho legal, já mais perto do centro e tal. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia, gente, de onde que você vai morar na Nova Jerusalém. Tô brincando, não é assim, tá? Mas essa é a ideia de que haverá diferença entre aqueles que fizeram mais com aquilo que Deus deu e aqueles que fizeram menos. O exemplo é a parábola dos talentos, por exemplo, né? Aquele que produziu mais ganhou mais, aquele que produziu menos, inclusive, teve o seu talento tirado, né? E foi açoitado por não ter feito o que o seu mestre disse que era para fazer. E nós podemos perceber também que Deus ele dá talentos de formas diferentes. Talentos aqui no sentido de dinheiro, né? Porque a palavra talento era uma quantidade monetária na antiguidade, certo? Então, não é um talento, eu tenho talento para música. Não, talento era um nome para uma quantidade que eu não me lembro agora quantos quilos era de ouro, ok? Então, veja bem, Deus, né, Jesus nessa parábola está dizendo que o patrão, ele dá 5 talentos, 3 talentos, 1 talento. Isso significa dizer que nós somos diferentes, tá? E não dá 5 talentos para todo mundo. Dependendo da função, dependendo da estratégia de Deus para o seu reino, ele vai dar diferentes números de talentos para você, diferentes quantidades de responsabilidades, se assim posso colocar, ok? E nós temos que trabalhar. Ele deu talento, é a mesma coisa da salvação, santificação, etc. Ele nos dá para que a gente venha trabalhar aquilo, certo? E aí que foi colocado, deixa eu ver aqui, é a questão do mérito. O mérito não é meu, mas eu tenho que trabalhar, né? Foi pela Maria, né? Eu tenho que trabalhar para que isso que me foi dado venha se multiplicar. Porque se eu só chegar depois e entregar para ele a mesma quantidade que eu recebi, ele vai dizer que eu sou um mau servo, que eu sou um mau administrador, entendeu? Então, acho que santificação também é isso, é o produzir mais. A salvação é você receber o talento, é você receber o dom de Deus. E aí depois ele vai cobrar. Não é assim que, agora o importante é não ir para o inferno, entrar no céu. Não é bem assim a história, não. Ele vai cobrar e vai cobrar muito daqueles que tiveram lá, né, o talento recebido em suas mãos. Ô, Leal. Oi. O talento grego é 20 quilos e o romano 32 quilos. Tá, isso mesmo. Porque é muita coisa. Você recebe 5, você imagina quanto que o cara recebeu, né? E aliás, eu tenho toda uma pregação em cima dessa parábola aí, mas não vou poder fazer isso agora, não. Ok, quem mais, gente? Gostaria de colaborar aí com a nossa discussão, com a nossa conversa? Ok. Estou vendo que o povo hoje está mais santificado. Não, está mais tranquilo. Um ponto que eu quero destacar para vocês, então, gente, é que eu volto ao mesmo ponto, é de que nós, então, enfatizamos a questão da santificação, ok? E não tanto o processo do Espírito Santo, né, na nossa vida. Em que sentido? Não é o dom,
não é a pessoa, não é a santificação que é importante. É tudo isso, mas tudo isso, vamos assim dizer, entregue aos pés de Jesus. Ok? Esse que é o ponto fundamental. Porque se nós tirarmos Cristo do processo de santificação, aí a coisa vai tudo por água abaixo. Rui tudo, porque você não consegue manter uma vida de santificação. Por isso que o Simpson, quando ele está falando da sua teologia, ele sempre diz o seguinte, que ninguém consegue santificação por si próprio, e no final das contas, ninguém consegue uma total santificação 100%, porque nós ainda estamos, apesar de tudo, né, com o nosso carro desalinhado, tá? Nós não estamos totalmente alinhados aqui ainda. Ele vai ajustando, mas nós jamais vamos chegar a estar 100% até o momento em que ele nos transforme, né, com um novo corpo, que já não estará mais debaixo dessa maldição do pecado. Porque o que nós entendemos, pelo menos o que eu entendo, não sei se o Simpson tinha esse tipo de entendimento, né, gente? Nós estamos nessa carne, nesse corpo material, e esse corpo, desde o Éden, ele está sujeito à contaminação, né, que ocorreu lá no Éden. Então, essa contaminação, ela só poderá ser extinguida totalmente quando nós não estivermos mais nesse corpo que está contaminado. Ou seja, esse corpo que nós temos hoje, ele precisa ser trocado, tá? Porque nós somos corpo, alma e espírito, então tudo precisa ser regenerado para que agora esse carro possa estar totalmente equilibrado, ok? E esse é o princípio, por exemplo, do evangelho que a aliança prega. Não tem como a pessoa estar totalmente santificada enquanto ela está aqui nesse mundo. Em algum momento ela ainda vai continuar tendo os seus problemas. Fazendo a mesma comparação que nós estamos colocando antes de Josué, quando Josué morre, né, lá no final do livro do próprio livro de Josué, você percebe que praticamente na grande parte da terra prometida não havia sido conquistada pelos hebreus. Eles haviam conquistado uma porcentagem significativa, cidades importantes, mas foi uma luta que eles tiveram que travar até os dias de Davi, no caso até os dias de Salomão. Somente com Salomão, na prática, foi que eles tomaram o controle de toda a terra. Ou seja, vocês têm aí, vamos dizer, 1400 para 1000, mais de 450 anos, mais ou menos, em que eles tiveram um processo de purificação, ok? Então, isso acontece na nossa vida, é um processo, a santificação, ele é um processo. Ele tem um início, mas ele tem uma continuidade. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu poderia colocar. Eita. Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui para a gente terminar o nosso momento. Compartilhar mais uma tela aqui com vocês para que a gente possa perceber. Então, como podemos receber a santificação? Que é a grande pergunta, né? Devemos estar cientes da nossa necessidade de sermos santificados, ou seja, que nós precisamos a purificação de lavar das mãos, né? Fazendo aquela simbologia do lavar as mãos, ok? Temos que reconhecer que precisamos de santidade em nossas vidas, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Devemos reconhecer a Cristo como nosso santificador e nos render a Ele, Romanos 12, né, a questão da purificação da mente. É aqui que reconhecemos que a santificação é um processo diário, que é o que eu estou falando para você até agora, né? É um processo diário, mas tem um momento em que nós entregamos isso para Ele. Cremos e recebemos pela fé aquilo que Ele prometeu, ok? Então não é somente a gente dizer, tá, legal, é isso daí, eu tenho que me santificar e agora pronto, eu entendi isso. Não, é que nem a salvação, eu tenho que tomar atitudes diárias, atitudes constantes para receber isso, ok? E é isso que na aliança nós chamamos de vida mais profunda, certo? Que é uma qualidade mais rica na maneira de viver a vida cristã, que é além de uma vida medíocre. Okay? O que é uma vida medíocre?
Gente, vida medíocre vem da palavra média. Medíocre vem de médio, ok? Então, uma vida medíocre é aquela vida que está na média. Que, convenhamos, é basicamente o que a maior parte dos cristãos vive. Vivem uma mediocridade na vida. Eu e você podemos estar vivendo na mediocridade, ou seja, vivendo a média. Sabe aquela coisa assim, legalzinho, domingo, um culto especial, uma ceia, um grupo caseiro, célula, né? A vida mais profunda em todas essas coisas que eu disse para vocês, precisa haver uma entrega maior. Ou seja, não é mais só uma célula, não é só mais um culto, não é só mais um jejum, não é só mais uma oração. Aquilo tem que ir para a profundeza, não é só mais a leitura da Bíblia. Eu estava falando esses dias com uma pessoa que ela tem a meta de ler a Bíblia ler toda a Bíblia em um ano, então por dia ela tinha que ler, acho que 14 capítulos da Bíblia. E aí eu questionei, dizendo o seguinte, ok, você pode estar lendo os 14 capítulos e aquilo não está fazendo absolutamente nada em você. Ou seja, você está cumprindo, batendo meta. Mas será que aqueles 14 capítulos estão fazendo alguma diferença? Será que aquele um versículo que você leu naquele dia está transformando radicalmente a sua vida? Será que aquilo está te levando para águas mais profundas? Aquele meio versículo que seja? Tá? Então não é a quantidade daquilo que eu estou fazendo, mas é a qualidade daquilo que eu estou entregando a Cristo, ok? Então, é a qualidade do meu sacrifício. Sacrifício é aquilo que custa algo para mim, é aquilo que eu preciso entregar, que para mim está custando algo. E a santificação é justamente isso, não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que você está entregando. Então, a vida mais profunda, ela exige que você venha aprofundar, nem que seja 1 centímetro nessa água, 10 centímetros nesse rio, mas dia a dia nós temos que procurar ter uma vida mais profunda, não manter na superfície. E essa é o grande apelo, né, que primeiro Deus faz para nós, que inclusive eu faço para cada um de nós aqui, aos poucos, nos acostumarmos a mergulhar numa vida mais profunda com Cristo. Inclusive, essas são as palavras, né, de Simpson, né, de viver uma vida mais profunda em Deus, através desse processo de santificação. Como é que isso acontece, Léo? Bom, isso acontece através de uma entrega, através de uma busca, através de eu querer realmente buscar a Cristo. Ok? Então, a princípio, hoje, santificação seria esse ponto, e ainda continuo aqui aberto para vocês, se vocês quiserem trazer alguma pergunta ou alguma colocação, estamos em tempo ainda, gente. Ok. Então, creio que é isso, né? Semana que vem nós vamos aí ter a questão da cura divina, ok? E nós vamos trabalhar ainda, acho que nós temos, pessoal, mais uns 2 encontros, né? A cura divina e o revindouro, e o último é onde que a aliança está hoje. Então, nós vamos aí ter mais pelo menos 2 encontros aqui e um presencial que a gente ainda está planejando aí, se tudo der certo, né, ao final desse período, ok? É isso então, meus queridos, muito obrigado pela paciência e pela participação de cada um de vocês, e espero que tenha sido um belo despertar para o coração de vocês. Um abraço para todos e nós vamos encerrar a aula agora. Se vocês quiserem ainda ter alguma participação, está aberto.